Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sexta aliada Parashá Shoftim, que está no livro Devarim, capítulo 19, versículo 14, e nós vamos ler até o capítulo 20, versículo 9. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Não removerás o limite da herança de teu companheiro que fixaram os antecessores, para diminuí-lo na herança que herdares na terra que o eterno teu Deus te dá para herdar. Não valerá uma testemunha contra um homem por qualquer delito ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que cometer, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se afirmará a causa. Quando se levantarem testemunhas falsas contra alguém, para testemunhar contra ele falsidade, então os 2 homens e as testemunhas que têm o litígio se apresentarão diante do Eterno, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem naqueles dias. E indagarão os juízes bem, e se forem falsas as testemunhas, e falso testemunharem contra seu irmão, fareis a eles como pensavam fazer a seu irmão, e eliminarás o mal do meio de ti, e os restantes ouvirão, temerão, e não tornarão a fazer mais coisa má semelhante a esta no meio de ti. E não o olharás com piedade, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos e carros, um povo mais numeroso do que tu, não os temerás, porque o Eterno teu Deus está contigo, aquele que te fez subir da terra do Egito. E quando vos aproximardes à luta, o sacerdote se chegará e falará ao povo e lhe dirá: Escuta, ó Israel, vós vos estáis aproximando à guerra contra os vossos inimigos. Não se amoleça vosso coração. Não temais, não vos apresseis, e não vos quebranteis diante deles, pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E falarão os policiais ao povo, dizendo que o homem que edificou uma casa nova e não a inaugurou, ande e volte para sua casa, quiçá morra na peleja e outro homem a inaugure, que o homem que plantou uma vinha e não a desfrutou, ande e volte para sua casa, quiçá morra na peleja e outro homem a desfrute, que o homem que tenha desposado uma mulher e não a tenha tomado, ande e volte à sua casa, quiçá morra na peleja e outro homem a tome. E continuarão os policiais a falar ao povo e dirão que o homem medroso e mole de coração ande e volte à sua casa e não derreta o coração de seus irmãos como o seu coração. E quando os policiais acabarem de falar ao povo, designarão oficiais do exército na frente do povo. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, vechayeu lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, iniciando pelo capítulo 20, versículo 14. Não removerás o limite da herança de teu companheiro. Isto significa também invadir o direito alheio, como fazer alguém perder o emprego para você ocupá-lo, e assim por diante. Versículo 18. E se forem falsas as testemunhas. Este versículo trata da lei das testemunhas falsas, edim zomemim, desmentidas por outras testemunhas, dizendo-lhes: Vós estivestes naquele dia e naquela hora conosco em tal lugar. Como podeis testemunhar num caso em que não estivestes presentes? Depois dos juízes indagarem e comprovarem a veracidade destas palavras,
as testemunhas primeiras deveriam receber o mesmo castigo que pensavam fazer a condenar a vítima da calúnia. Se fosse questão financeira, as testemunhas falsas pagavam a importância em partes iguais, sendo o castigo malkut, açoite. Cada um deles recebia as 39 açoitadas, e se pensavam condená-lo à morte, todas as testemunhas falsas deveriam ser mortas. Se a condenação que queriam fazer infligir à vítima era uma coisa que não se podia aplicar nas falsas testemunhas, como, por exemplo, se dissessem de um Cohen, sacerdote, que este era filho de uma mulher gerushá ou halutzá, divorciada ou liberada pela lei do levirato, pois o Cohen não podia casar-se com estas mulheres, e se o fazia, nem ele nem os filhos podiam exercer o sacerdócio. Neste caso, as testemunhas falsas recebiam o castigo de malkut. Capítulo 20, versículo 1. Não os temerás. Diz o provérbio popular que a história se repete. Para nós, filhos do povo de Israel, a história nunca mudou. Mudaram só os protagonistas e os opressores. Os alvos dos inimigos se alternaram. Os métodos e os sistemas ficaram mais sofisticados, mas eis o milagre constante, o enigma incompreensível pelos povos e que a história judaica se encarregou de tornar um fato incontestável. A cada catástrofe que o assola, o povo judeu sai mais forte, mais vigoroso para lutar pela sua existência e garantir a sua independência física e metafísica. Versículo 2. O sacerdote se chegará. O sacerdote que falava estas palavras era denominado Cohen Mashuar Milhamá, sacerdote ungido de guerra. Antes de sair à guerra, ele pronunciava as palavras dos versículos 3 e 4 e um outro sacerdote as transmitia ao povo. O Cohen Mashuar Milhamá dizia também estas palavras, que o homem que edificou, etc., versículos 5 a 7. E um policial as repetia. Depois o policial pronunciava dizendo que o homem medroso, etc., versículo 8. E o outro policial levava as mesmas palavras ao povo. Versículo 5. O homem que edificou uma casa nova. Morada, vinha, trabalho e depois mulher. Eis a moral que encerram os versículos 5, 6 e 7. Antes de casar, o homem deve possuir uma morada e ter um trabalho do qual possa manter-se ele e sua mulher. Somente depois poderá pensar em casar. No entanto, no capítulo 28 deste mesmo livro, versículo 30, estas coisas estão mencionadas em ordem invertida: mulher, morada e trabalho. O que é também um dos castigos mencionados naquela paraxá para o israelita desobedecer à voz do Eterno, pois ele fará todos os seus atos se realizarem, ao contrário das normas regulares do ser humano que cumpre a vontade divina. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!